Shalom, a paz do Senhor, para mais uma gravação do livro de Daniel. Vamos à palavra do Senhor. Quem vos fala, pastor Natanael. Amém. Por que Nabucodonosor fez estátua de ouro? Esse é o tema que nós vamos estudar. Nabucodonosor, e o rei da Babilônia, teve a visão da estátua que Deus mostrou para ele, os reinos do mundo, que ele seria a cabeça de ouro da estátua. E ele acabou inspirando, e na cabeça dele fez uma estátua de ouro. E de Nabucodonosor fez a imagem de ouro de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. E ergueu na província de Duna. Então ele levantou uma estátua de ouro e ali convocou o povo para adorar a estátua de Nabucodonosor. Isso foi nos anos 607 antes de Cristo, capítulo 3, 1 a 30 de livro de Daniel. Depois ordenou que todos os governadores regionais e prefeitos e da província, juízes, tesoureiro, magistrado, todos reunissem. Então Nabucodonosor convocou toda a sua corte para fazer a inauguração da sua imagem. Ele fez uma imagem dele próprio e queria que todos o adorassem. Esta imagem estava na cabeça dele. Ele achava que isso seria, ele já seria até um deus, né? Porque de forma que recebeu as revelações do Deus vivo. Então ele fez essa estátua para que todos viessem a adorar. Então todos eles vieram e ficaram de pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Foi uma grande festa provocada por o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ao encerrado o anúncio, começou a cerimônia e disse em voz alta para todo o povo e nações, raças e língua: quando ouvires o som da trombeta, da flauta, do cítaro e dos tambores e harpas e outros instrumentos musicais, ajoelhai a todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Então, houve um edito do rei que ia tocar toda sorte de instrumento, e quando tocasse era para todo mundo se ajoelhar e adorar como se fosse um deus a estátua do rei Nabucodonosor. Quem não se ajoelhasse e não adorasse a estátua seria jogado na mesma hora numa fornalha de fogo aceso. Então era uma ordem, não tinha que revogar nem voltar atrás, todos eram obrigados a ajoelhar perante a estátua de Nabucodonosor. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas estavam ali ajoelhadas e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Foi nessa hora em que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que reviva para todos sempre. O Senhor não deu a seguinte ordem: quando ouvir o som do instrumento de música, para que todos se ajoelhassem e adorassem a estátua de ouro? Então veja que esses adivinhos e astrólogos do rei, eles já tinham assim uma inveja muito grande de Misaque, Sedraque e Abednego, por ser um dos chefes de toda a província. Eles procuravam pôr a mão neles, e eles aproveitaram essa ocasião que Misaque, Sedraque e Abednego não dobraram o seu joelho diante da estátua de Nabucodonosor, porque esses homens adoram somente o Deus vivo que fez os céus e a terra, não pode prostrar diante das imagens de escultura feita por mãos humanas. Quem desobedecer essa ordem será jogado na fornalha de fogo, não é isso, rei? Os magos disseram para o rei que foi dita essa ordem. Ora, o Senhor pôs administradores da província da Babilônia, alguns judeus. Esses judeus, Sedraque, Mesaque e Abednego, não respeitaram o Senhor, nem prestaram culto ao seu Deus, nem adoraram a estátua de ouro que o Senhor mandou. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sedraque, Mesaque e Abednego. Então, esses astrólogos, esses adivinhos do rei, eles tinham inveja
por ser Mesaque, Sadraque e Abednego, judeus vindo lá de Israel e agora ali com os homens que estavam na frente de todos os sábios da Babilônia, né? Então eles procuravam pôr a mão nesses Mesaque, Sadraque e Abednego. Então foi uma oportunidade que Mesaque, Sadraque e Abednego não adoraram a imagem de escultura. Até porque a palavra de Deus nos diz em Êxodo 20, não adorarás imagem de escultura. Esse é um pedido de Deus. E eles lhe disseram, é na verdade que vocês não prestaram culto ao meu Deus e não adoraram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será agora vocês estão dispostos a ajoelhar e adorar a estátua quando o instrumento de música tocar? E começaram a tocar. Se vocês não ajoelhar diante da estátua, serão imediatamente jogados na fornalha de fogo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu assim, ó rei, nós não vamos nos defender acerca desse negócio, mas nós não vamos adorar a sua estátua de ouro. Pois, se o nosso Deus, se ele quiser, nós não adoraremos a sua estátua. E se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos. Se ele quiser, ele pode fazer, mas mesmo que se ele não quiser, nós não adoraremos a sua estátua. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que nós não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, veja que a firmeza na adoração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca prostrar diante de imagem de escultura feita por mão humana. Então, essa situação, essa estátua de ouro, era uma adoração a outros deuses. E nós adoramos somente o Deus vivo que fez os céus e a terra, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, realmente, foi algo extraordinário. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Então a situação ficou grave, o rei ficou furioso porque eles não vão adorar o Deus dele, então mandou aquecer, é um costume, aquecer 7 vezes mais a fornalha para jogar eles lá dentro. Então, mas Mesaque, Sadraque e Abednego estavam firmes no seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se ele quiser, ele nos livrará da tua mão, o rei da fornalha de fogo. E se ele não quiser, nós não adoraremos a sua estátua. Então aqui nós vemos, depois mandou que o seu soldado mais forte amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogasse na fornalha. Então veio o edito do rei, não tem jeito, vocês não vão adorar a imagem mesmo, então joga na fornalha. E esses homens foram jogar então o Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas aquelas pessoas que fielmente estão servindo a Deus, ele pode ter certeza que existe uma proteção divina quando Deus tem o propósito. Ninguém deva fazer isso de qualquer maneira. Isso foi um propósito de Deus para mostrar a Nabucodonosor que ele é um Deus vivo. E os três jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei que tinha sido cumprida. E a fornalha estava muito quente, como nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que foram jogar os três jovens dentro da fornalha. Então, na forma que aqueles homens foram jogar Mesaque, Sadraque e Abednego dentro da fornalha, o fogo estava tão aquecido que os soldados caíram mortos. E lá dentro caiu Mesaque, Sadraque e Abednego, e também o Senhor se fez presente ali naquela fornalha, e os três começaram a caminhar dentro do fogo de um lado para o outro, e o Senhor estava com eles. Eles estavam em 4. Então foi algo que o rei ficou olhando, mas
nós jogamos 3, porque que tem 4, e ainda andando dentro do fogo. Então houve uma... O rei ficou realmente preocupado com isso. E amarrados Cedraque, Mesaque e Abednego, caíram na fornalha, e de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, respondeu ele, mas eu estou vendo 4 lá dentro. E um parece um anjo, um parece o filho dos deuses. Lá dentro da fornalha, estão caminhando dentro da fornalha. Então houve uma admiração do rei Nabucodonosor. Quem é um Deus desse que pode, né, livrar o seu servo de um fogo daqueles, caminhando dentro da fornalha? Esse é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Deus de Jacó. E como é então que estou vendo 4 homens andando solto na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. Então Nabucodonosor ficou, muito já se viu, como que pode? Não existe isso. Como pode um ser humano andar dentro da fornalha e ainda tem um anjo lá dentro, guardando eles? Então houve um espanto em Nabucodonosor e todos os seus servos que ali estavam. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Cedraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saia daí, venha cá. E os 3 saíram da fornalha. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham fumaçado nem a roupa, cabelo não tinha queimado, a roupa não tinha queimado, não tinha nem cheiro de fogo. E eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Então houve uma preocupação em todos os servos ali, os sábios da Babilônia: como que pode com um Deus tão vivo como esse, admirável? Então realmente o nosso Deus é todo poderoso, é o Deus de Mesaque, Cedraque e Abednego. Então o rei gritou que o Deus de Cedraque e Abednego seja louvado. Então ele glorificou a Deus pelo esse ato de Deus ter mandado um anjo guardar os seus servos. O seu servo foi fiel a Deus, e Deus foi fiel também, mandando o seu anjo para guardar Cedraque, Mesaque e Abednego. Então Nabucodonosor louvou o Deus de Mesaque, Cedraque e Abednego, porque ele enviou o seu anjo e salvou seus servos, que confiou nele. Eles então não cumpriram as minhas ordens, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus deles. Por isso, eu ordeno que qualquer pessoa, que seja de qualquer raça, nação e língua, que insulte o nome do Deus de Mesaque, Cedraque e Abednego, seja cortado em pedaço, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há um outro Deus que possa salvar como o Deus de Mesaque, Cedraque e Abednego. Então o nome de Deus foi glorificado por essa ação desse jovem que, cheio do Espírito Santo, permaneceram firme na presença de Deus, e o rei acabou glorificando o nome de Deus. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes da Babilônia. Então nós vemos que esses 3 homens que foram fiel a Deus, ao Deus vivo e todo-poderoso, que é o nosso Deus. Deus tem o domínio sobre o ar, sobre o vento, sobre o fogo, sobre tudo. Ele não só tem o domínio, mas isso são tudo obra criada pela própria mão de Deus. Então ele tem o domínio sobre a água, sobre o vento, sobre o fogo, sobre o céu, sobre a terra. Então é um Deus, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então Nabucodonosor glorificou a Deus, e nós também devemos glorificar e ter uma fé viva, porque nós temos um Deus vivo e todo-poderoso. E ele ainda, os encargos foi maior ainda na vida de Mesaque, Cedraque e Abednego. Deus honrou os seus servos, que honrou também o seu nome. E assim, irmãos,
terminamos aqui essa mensagem que se nós confiarmos em Deus em qualquer circunstância, você pode ter certeza, o Deus que de Misaque, Cedraque e Abednego é o nosso Deus. Assim como livrou ele também, ele fará todos os livramentos para a nossa vida. Nós, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Então, nessa hora da angústia de Misaque, Cedraque e Abednego, ali Deus mandou o seu anjo e guardou o seu servo. Shalom, a paz do Senhor.